Alô pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo nós vamos falar de um assunto complexo, mas totalmente preocupante. O risco de você acessar o Wi-Fi em locais públicos. Então, se você é aquela pessoa que chega em um restaurante, um bar, e antes de fazer o pedido, você pergunta ao garçom qual a senha do Wi-Fi, esse vídeo foi feito exatamente para você. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Weder Costa e esse é o canal Spockmo, que aqui nós falamos sobre tecnologia, mas ali na ênfase de inteligência artificial. É como se a gente estivesse batendo um papo rápido aqui, tomando uma xícara de café em uma cafeteria ou simplesmente tomando uma cerveja geladinha naquele bar. Aí você decide se você é café ou cerveja. Então vamos citar um exemplo de como pode ser esse risco. Imagine que você chega no shopping, vai no shopping para comer um sanduíche, de repente você vai no McDonald's, acessa seu celular e procura uma rede de Wi-Fi disponível. E de repente você dá de cara, Wi-Fi, McDonald's gratuito, acesse aqui. Você simplesmente clica naquele Wi-Fi e começa a navegar pela internet ali, não numa velocidade alta, mas você começa a navegar pela internet. O que que acontece algumas vezes, tá? Aquele Wi-Fi que você acessou pode ser falso, mas quais são os riscos? Quando você acessa um Wi-Fi falso, as pessoas podem simplesmente pegar as suas fotos, os seus vídeos, senhas de banco, senhas de rede social e tudo mais. Então esse é o risco quando você acessa um Wi-Fi falso. Esse ataque por Wi-Fi, de Wi-Fi falsificado, o pessoal chama de phishing. Ou seja, pescar mesmo pessoas, né, aleatoriamente, que confiam que aquele Wi-Fi é verdadeiro, mas geralmente não é. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Não acessem o Wi-Fi em locais públicos. Ah, Weder, mas eu conheço o dono daquela padaria, eu conheço o dono daquele restaurante. Não acessem. Porque geralmente o dono, quando instala o Wi-Fi no estabelecimento dele, não é ele que instala, geralmente é um técnico e ele nem vê. A única coisa que ele sabe é o nome do Wi-Fi e simplesmente a senha. Qualquer pessoa pode alterar isso no decorrer daquele tempo e fraudar aquele Wi-Fi, fazendo você acessar um Wi-Fi que não seja verdadeiro. Então, fique atento a isso. Só para vocês terem noção do risco, tá? Algum tempo atrás, um sábado, eu fiz um teste. Então, para fazer esse ataque, por exemplo, de phishing, ou seja, você falsificar um Wi-Fi, você pode utilizar um script de Kali Linux, né, que é feito no Linux. Mais ou menos aí algumas linhas de código que você consegue fazer isso. E eu fiz esse teste. Um sábado eu fui lá, fui comer um sanduíche, simplesmente eu roteei esse Wi-Fi falso para verificar quantas pessoas entrariam. E só para vocês terem noção, 300 pessoas tentaram acessar o Wi-Fi público, que era falso, em meia hora. Ou seja, as pessoas realmente acessam o Wi-Fi. Elas não olham nem querem saber se é verdadeiro ou não, elas acessam, principalmente quando é público. E isso é um risco, porque as pessoas, aquelas pessoas maliciosas, podem estar roubando os seus dados. Então fique muito atento a isso para que isso não aconteça. Nunca, em hipótese alguma, acesse o Wi-Fi em local público. Existe também um outro método de ataque pelo Wi-Fi que o pessoal chama de sniffing, ou seja, no tráfego de dados entre o seu celular e o roteador, da onde está sendo servido, disponibilizando a internet para você, no meio termo, pelo sniff, que é um ataque chamado sniff, a pessoa consegue também roubar os seus dados, roubar vídeos, vídeos mesmo criptografados, roubar também textos e tudo mais. Por isso que eu estou falando para vocês, quando vocês estiverem em local público, acessar somente o seu Wi-Fi, sua internet, né, pelo seu 4G ou Wi-Fi simplesmente da sua casa, para que você não possa correr esse risco, tá? O ataque do phishing ele é totalmente prejudicial. Ele pode roubar vídeos, imagens, conversas de aplicativos de mensagens, senhas de banco, histórico de navegação do seu celular. E até mesmo ele pode ter acesso ao seu celular instalando aplicativos. Então, é o risco total que pode acontecer simplesmente com o acesso de phishing, ou seja, de você acessar um Wi-Fi que não é verdadeiro em um local. Aí você vai me perguntar, mas como saber se o Wi-Fi é verdadeiro ou não? Não tem como, pessoal. Simplesmente não tem como. Você pode perguntar à pessoa qual que é aquele Wi-Fi e simplesmente ela vai falar para você, olha, esse Wi-Fi é esse, XPTO, mas nem ela mesma tem a certeza que aquele Wi-Fi é verdadeiro. Porque é igual eu falei para vocês, o técnico vai lá e instala o Wi-Fi, instala a internet e o dono somente fica sabendo da senha. Às vezes o dono nem sabe trocar a senha do Wi-Fi dele. Então por isso é importante você não acessar o Wi-Fi em locais públicos. Isso é de extrema importância para você ter na sua mente. Não acesse, porque eu vou te falar que 40% das vezes o Wi-Fi pode ser prejudicial ao seu celular. Você já acessou o Wi-Fi em local público? Você acessa o Wi-Fi em local público? Me fala alguma situação que ocorreu de
de alguma situação estranha que já ocorreu com você acessando o Wi-Fi público. Meu nome é Weder Costa, esse é o canal Spock Monk. E eu te espero então no próximo vídeo para falar um pouco sobre tecnologia sem romantização. Te espero no próximo vídeo. Até mais.